Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouco mais, né, sobre os óleos essenciais, a doTERRA e a oportunidade de mudar o nosso modo de vida, não somente o nosso modo de vida, né, de questões, né, naturais, mas a nossa saúde física, mental, até a forma como a gente pode enxergar, né? E eu sempre gosto de começar falando dessa imagem, porque é uma plantação de lavanda, né? E em meio a esse monte de lavanda tem uma única árvore lá no fundo. E essa árvore eu gosto de pensar que sou eu. Eu no meio de um monte de lavandas, né? E o que que isso pode significar, né? Para mim, eu estar aqui no meio de um campo, eu tão diferente da lavanda, no meio de um campo, né? De, de de um produto que é tão poderoso, né? De uma planta que é tão poderosa e que faz tão bem para a gente, né? Então é assim que eu gosto de enxergar um pouco essa imagem como uma grande oportunidade. Eu sou a Carol, eu sou gerontóloga, sou acupunturista também de formação. E foi um pouco da gerontologia e da acupuntura que me trouxeram para o mundo dos óleos essenciais, porque eu gosto muito das terapias integrativas. E também eu tinha um certo interesse pela aromaterapia, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer, né, o efeito dos óleos essenciais, o efeito da aromaterapia, até que um dia a minha irmã me apresentou esses óleos e eu comecei a usar, não para mim, mas para nossa mãe. E aí eu comecei a usar para mim mesmo, e aí eu virei a louca dos olhos, sou apaixonada pela aromaterapia agora. E não é fácil, não é algo fácil para a gente estudar, é bastante complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque o uso é básico, né? É só cheirar. E ele já vai lá direto no nosso sistema nervoso central. Então, eu sou sim a louca dos olhos e me ajuda muito naquilo que eu gosto de fazer, que é cuidar de mim e das pessoas, né? E também me ajudou a olhar para mim, né? Nesse mundo de cuidar, a gente às vezes esquece de olhar para a gente, né? Como que a gente se cuida, né? Mas a aromaterapia me trouxe isso, né? O autocuidado, porque com a gerontologia eu não podia me autocuidar. E com a acupuntura é difícil, né? Como que você faz a acupuntura em você mesmo? Mas a aromaterapia me trouxe essa consciência, né? De me autocuidar. Então, eu virei a louca dos olhos assim, cuidando da minha mãe. E o que que é, né, aromaterapia? Pulei um aqui. O que que é aromaterapia? É a gente cuidar da saúde de uma forma natural, com o uso de óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles são produtos que são usados há mais de 3.500 anos. Eles têm história, né, de serem usados como cosméticos, têm história de serem usados para a saúde, e também tem história por serem usados para fins religiosos, em cerimônias religiosas. Tem, inclusive, vários produtos que a gente usa até hoje na aromaterapia, citados, mencionados na Bíblia, dentre eles a mirra, o olíbano, entre muitos outros, mas mirra e olíbano são alguns que foram citados, né, pelo uso do próprio Jesus, né? E os egípcios antigos também usavam muito os óleos essenciais, então é uma terapia milenar, não é nada novo, não é modinha, é ciência e é comprovado e é milenar e é extraordinário, né? Então a gente pode aí aproveitar essa ligação entre o nosso olfato e o nosso emocional, que é uma ligação direta, para poder usar esses óleos essenciais, né? Que nada mais são do que os extratos das plantas que exalam perfume, aquele perfume das plantas mesmo, né? E eles podem, a doTERRA e os óleos essenciais da doTERRA, ela é embasada em três pilares, que é o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida, é a eficiência desses óleos e também a acessibilidade desses óleos, porque eles são puros, então basta uma gota de óleo essencial de peppermint, por exemplo, para que ele tenha um efeito de 28 xícaras de chá de hortelã.
E, e é essa pureza, né? E essa biocompatibilidade com as nossas células e essa concentração que faz com que esses óleos essenciais eles sejam tão poderosos quando a gente usa apenas uma gotinha. E eles podem ser usados de três maneiras, né? A aromática, que é inalar, que eu estava fazendo aqui, com meu óleo de tangerina na minha mão, ou diretamente do vidro, ou por meio de difusor ultrassônico. Também pode ser usado de maneira tópica, que é passando no corpo, né? Pode ser nas costas, nas mãos, nos alguns pontos específicos, né? Como eu gosto de fazer com associação com a acupuntura. Pode passar em qualquer lugar do seu corpo, menos, né, olhos e lugares que tenha algumas secreções, né? Alguns podem ser passados, mas, por exemplo, colocar dentro do nariz, por exemplo, dentro do olho, não é recomendado. Mas a maioria das partes do nosso corpo a gente pode passar, mas o uso tópico é realmente, né, pele, para que ele penetre. E também a ingestão, que essa é a grande vantagem dos óleos essenciais da doTERRA, que eles podem ser ingeridos, como eles têm lá o certificado de pureza testada e garantida, eles são os únicos que podem ser ingeridos, justamente porque eles são livres de tóxicos e de misturas, independente das misturas aí que eles pode ter, né? Pode ter agrotóxico, né? Porque é planta, também pode ter coisas aditivas, né? Sintéticas, então o da doTERRA não tem essas misturas, então a gente pode ingeri-los, tanto puros, né, como, tá, tinha aqui um óleo de limão aqui agora, mas levei embora. O óleo de limão é muito usado, né, puro ou na água, ou qualquer um outro que tenha esse certificado CPTG, a gente pode ingerir, e a doTERRA a gente, com a consulta das consultoras de bem-estar ou dos consultores de bem-estar, a gente consegue a orientação correta para a ingestão dos óleos apropriados, né? Alguns não são apropriados para isso, mas a maioria deles são. Mas quem é a doTERRA, então, né? Mas a gente está falando aqui, né? Ah, doTERRA isso, doTERRA aquilo, mas quem é a doTERRA? doTERRA é uma empresa de óleos essenciais. Ela tem, né, como fundadores essas 7 pessoas, que são, né, os fundadores, os diretores, né? E dentre eles uma só mulher, né? Que a gente vai falar um pouquinho dela, que é a Emily Rice. E que faz, né, a doTERRA? A doTERRA é simplesmente a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Ela é uma ótima ocasião, nós estamos em uma ótima ocasião para a oportunidade de investir nesse negócio nesse momento, porque nós somos, né, um grande mercado mundial, tem se estendido para as linhas naturais, e a doTERRA oferece essa grande oportunidade agora, por isso que esse é um momento muito oportuno para que a gente possa fazer uma parceria, né, com a doTERRA. É uma empresa que não tem dívidas, não tem juros, não tem financiamento externo. Ela é uma empresa limpa, é uma empresa transparente, faz parte do segmento de bem-estar de trilhões de dólares, que movimenta trilhões de dólares hoje mundialmente. Ela é liderada por uma equipe de diversos profissionais de áreas comerciais, marketing, cuidado, saúde, pesquisa científica, diversas áreas. E se a gente pegar todo mundo, soma aí 150 anos de experiência conjunta, né, dentro do setor de bem-estar e saúde. Então, por cima, essa é a doTERRA, né, que hoje é uma empresa bilionária. Desde 2008, ela vem movimentando nos Estados Unidos, né, movimentou nos Estados Unidos US$ 1 bilhão. Em 2015 já vinha com 1 bilhão. 2019, 2,5 bilhões, e atualmente o Brasil é o terceiro maior mercado da doTERRA no mundo. Então, que está desde 2018 no Brasil e atualmente temos a doTERRA em 100 países. E o que é legal? A doTERRA tem uma retenção de consumidores de 65%. Por isso que ela movimenta tantos bilhões de dólares por ano nesse segmento de saúde e bem-estar. E o que é essa retenção, né, de 65%? Quer dizer que 65% das pessoas que compram os produtos da doTERRA uma vez
elas voltam a comprar e elas mudam realmente de vida, elas mudam o estilo de vida. Elas passam a adotar esses produtos como é, como seu modo de vida mesmo. Então, 65%. Gente, isso é muito, porque dentro desse mercado da doTERRA, a maioria deles não tem 20% de retenção. A empresa que compete diretamente com a doTERRA, ela tem 10% de retenção. Então, é muito, muito discrepante, né? Então, realmente, as pessoas que compram doTERRA, elas comprovadamente, elas voltam a comprar, voltam a adquirir esses produtos, justamente porque eles fazem muito efeito, porque eles são puros, eles são comprovados, eles são testados. Tem uma fidelidade muito grande, porque é uma empresa leal aos seus consumidores. É, também, outra coisa que faz com que a Adoterra tenha esse 65% de retenção é porque conta com a ajuda de consultorias de bem-estar. Então, somos nós, consultoras de bem-estar, que mostramos esses produtos, provamos esses produtos com as pessoas e com a nossa própria experiência, a gente mostra para as pessoas que é muito eficaz e também nós apresentamos os produtos, independente da oportunidade, e também compartilhamos esse bem-estar e esse estilo de vida e também a oportunidade de manter um negócio. É interessante que se a gente teve uma convenção agora recentemente aqui no Brasil e nós tivemos os números, alguns números, e a doTERRA ela é formada por a maioria, a grandíssima, é redundante falar grande maioria, mas a grande maioria dos consumidores são consumidores, não são consultores. Então, é por isso que tem essa retenção tão grande, né, pela paixão aí que esses produtos despertam nas pessoas. Outra coisa que faz com que o mercado da doTERRA seja muito atrativo é o market share da doTERRA. O que que é isso? É a fatia de mercado. Por exemplo, alguma empresa de, sei lá, roupas fitness, elas vão atingir e vão despertar o interesse apenas naquelas pessoas que gostam de academia, de ser fitness, de modo de vida saudável e etc. Fazer exercício. Aquelas pessoas que não gostam disso, elas não vão procurar por roupa de ginástica. Então, elas atingem só uma parte desse núcleo, né, de mercado. Uma empresa que produz produtos para crianças, como por exemplo, cosméticos para criança, shampoo, creme para criança, ela só vai atingir as crianças. Outra empresa que faz só cosméticos, né, maquiagem, vai atingir somente as pessoas que gostam de maquiagem. Já a doTERRA, ela tem essa fatia ampla. Por quê? É que nem água. Todo mundo pode usar, todo mundo pode gostar e ela é para todo mundo, não tem restrição o uso na doTERRA. Então, de criança, adulto, adolescente, pessoa idosa, desculpa, todo mundo pode usar os produtos da doTERRA. A gente tem tanto os óleos essenciais, quanto também tem os suplementos, que são muitos suplementos, tem produtos de cosmético também, e atinge todo mundo. Não tem restrição, pode ser usado por criança, por idoso, por gestante, por pessoas deficientes, qualquer pessoa pode usar a doTERRA. Então é por isso que ela tem uma grande fatia do mercado, porque ela é que nem água, como eu falei. E o interessante é que, como exemplo, aqui no Brasil, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e há algum tempo o Sistema Único de Saúde reconheceu algumas terapias integrativas como sendo válidas para na atuação da saúde, né? No desenvolvimento da saúde, na prevenção e tratamento de algumas doenças e de algumas questões de saúde. E os produtos, a aromaterapia foi uma das terapias que foram reconhecidas pelo SUS como terapia integrativa e ela é usada.
assim como a acupuntura assim como a fitoterapia, entre outras. E o produto da doTERRA, ele é extremamente valioso, inclusive para o SUS, porque ele é 100% puro, ele é seguro, as substâncias são naturais, tem inúmeras pesquisas médicas publicadas, e ele não é só aromático, ele é terapêutico também, e são altamente concentrados, e por isso que eles acabam saindo mais barato, né? Então, ela é uma grande alternativa aí, até mesmo para ser inserido dentro do Sistema Único de Saúde como um produto a ser utilizado. Ele tem resultados rápidos e eficientes também. Quais são os diferenciais, então, dos produtos da doTERRA? Aqueles que nós falamos lá no começo, né? Que entre eles, né, que é o CPTG, que é o certificado de pureza testada e garantida. Esses certificados, eles são mais de 50 testes que são realizados desde o plantio do produto até o envasamento e comercialização. São mais de 50 testes que são realizados. Ele assegura a potência, ele assegura a qualidade, ele assegura que não tem pesticidas, que não tem sintéticos, não tem preenchimento e que aquele frankincense que foi plantado lá na Somália, que é seu lugar de origem, ele vai ter o efeito de equilibrar o humor, de melhorar a sua pele e de ser um imunomodulador para você, porque ele não é misturado com nada. Então, ele tem esse certificado, todos os produtos da doTERRA têm esse certificado de pureza testada e garantida. Um outro pilar da doTERRA é o coimpacto, que assegura que essas plantas elas sejam justamente plantadas e colhidas em seu habitat natural, que faz com que esse produto tenha extrema qualidade, justamente porque ele está sendo plantado e colhido de onde Deus colocou. Lá onde ele tem a sua maior potência, lá onde ele tem a sua maior qualidade de desenvolvimento, porque ele está no solo adequado, ele está no clima adequado e ele está sendo plantado e colhido da maneira mais adequada também. Também a doTERRA trabalha com os agricultores organizados em cooperativas, com pagamento de forma justa, inclusive nas épocas em que as plantas têm que descansar. Então, a doTERRA assegura isso aos agricultores para que eles não fiquem sem seus pagamentos e sem a garantia da sua subsistência, mesmo quando eles têm que parar com as colheitas, parar com a extração, porque a planta precisa do seu tempo hábil ali para melhorar, para produzir. E eles também têm investimentos em técnicas de infraestrutura e técnicas avançadas de agricultura. E o outro pilar da doTERRA é o Healing Hands, que o Healing Hands que emana do amor, né? É um investimento que a doTERRA faz nas comunidades dos agricultores, não só um investimento de reconhecer esses agricultores e de pagar de maneira justa, mas também de desenvolvimento. Então, ajuda no desenvolvimento das comunidades, em construções de clínicas, de escolas e outras necessidades que essas pessoas têm ali nas suas comunidades, e também com parcerias com organizações humanitárias para que todo esse investimento ele alcance também pessoas de maneira humana, né? Não somente use as pessoas, né? Como muitas empresas fazem hoje, né? Vai lá, usa aquela comunidade e tchau, né? Nunca mais ouve-se falar de ninguém dali. Não, a doTERRA investe dentro das comunidades também. Então, esses são os três pilares, por isso o diferencial da doTERRA é a missão, né? Da doTERRA. E aí, a gente entra numa grande oportunidade, né? Como que a gente pode construir junto com a doTERRA? Ela pode ser uma nova fonte de renda ou até mesmo
a sua liberdade geográfica, financeira e de tempo. Como que a doTERRA pode ser assim para você? A gente gosta muito de contar essa história, é uma fábula, né? De um carregador de baldes. Um homem, ele era carregador de baldes, ele morava numa aldeia, e ele tinha que andar até muito longe com seus baldes, que no máximo que ele podia carregar eram dois baldes, porque ele tem duas mãos, carregava dois baldes. E aí ele ia até uma fonte de água, pegava a água e voltava todo aquele caminho com os baldes de água para abastecer a água dessa cidade. Quantos baldes e quantas vezes esse homem tinha que andar para lá e para cá o dia inteiro para conseguir abastecer a quantidade de água necessária dessa comunidade? Muitas. E era extremamente cansativo. Até quando na vida dele ele conseguiria fazer isso? Aí ele teve uma ideia brilhante. Vou construir uma adutora. O que que é uma adutora? É um sistema de encanamento que vai ligar essa fonte de água até a minha aldeia. E aí, essa água ela vai entrar por dentro daquele cano, você vai abrir a torneira e vai chegar a água lá, sem eu precisar ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Só que enquanto isso, né, ele teve que carregar baldes e construir a adutora, carregar baldes e construir a adutora simultaneamente até que ele construiu a sua adutora e no fim ele abriu a torneira e aí a torneira jorrou água. E ele não precisou mais carregar baldes, ele tinha ali uma fonte de água contínua e certeira. Trazendo para os nossos para a nossa realidade de mercado, de trabalho, né? O que que isso quer dizer? Hoje, muitas pessoas carregam baldes, trocam horas por dinheiro, é, a gente troca, né? A gente tem um ganho limitado, a gente tem um progresso limitado, a gente tem uma liberdade limitada de tempo. Então, quantas pessoas hoje têm que trabalhar 8, 9, 10 horas? E o 12 por 36, né? A gente trabalha 12 para folgar 36 horas, né? Trabalha um dia sim, um dia não, né? Bem dizer. E a gente constrói o sonho de quem? Dos outros, né? Que enquanto você está lá trabalhando, é o dono da empresa que você trabalha que está indo viajar com a família dele, porque o sonho dele está sendo construído por alguém. E aí, o objetivo é o quê? A gente construir a adutora, né? Que é a gente ter uma renda residual, duradoura, sem limites, né, de progresso e de ganhos, com liberdade de escolher os nossos horários, liberdade de escolher o tempo que a gente vai gastar com aquele trabalho e também com a realização dos nossos sonhos, né? Em ter os nossos próprios sonhos e conseguir aí abrir a nossa torneira para poder sair a nossa fonte de água. E óbvio, com trabalho, só que trabalhando para construir os nossos sonhos. Não tem nada de errado, tá, gente? Se a pessoa quiser continuar carregando seus baldes, mas é um modo de vida escolhido, né? Que a gente precisa pensar. Será que é para mim? Será que eu estou satisfeita com o meu estado atual? Será que em que eu quero investir, né? Eu quero investir no meu porquê, no meu propósito. E qual que é o meu propósito hoje? Se o meu propósito hoje é estar onde eu estou, ótimo, maravilhoso, siga sua vida seguindo seus sonhos. Mas se não é, se você gostaria de ter algo diferente, né? É uma reflexão. Então, com o que que a gente quer contribuir, crescer, viver um propósito, que propósito a gente quer viver hoje? A gente quer buscar uma flexibilidade de tempo, uma flexibilidade, uma liberdade geográfica, também construir uma adutora financeira para nós, né? E que seja ensinável, duplicável e também um comprometimento, né, comigo mesma, que eu não dependa de outros, tantos outros assim, para que eu possa me desenvolver. Então, eu estarei comprometida comigo, com o meu propósito, com o meu negócio, e aí eu vou ajudando outras pessoas a também realizarem os seus sonhos. Então, será que eu quero hoje investir em um negócio escalável e de baixo custo? Então, é uma reflexão. Se eu não estou satisfeita, né, com o meu estado atual, ou se eu estou, né? Então, a reflexão que a gente traz aqui, né? Mas quanto que ganha um consultor de bem-estar?
Variados. Depende de quanto tempo você investe e depende de quanto você quer também ganhar. Mas, para exemplificar, a Doterra traz essa linha, né? É uma linha do tempo. Aqui embaixo tem um tempo aqui, que é mais ou menos, ele dá lá embaixo uns 5 anos para se atingir esse aqui, uma média. Mas ela, além de ser longitudinal, ela é crescente, ela pode ser crescente. Então, você pode escolher aí ganhar o suficiente aqui, né, para que você possa comprar os seus próprios produtos. Ah, eu só quero comprar os produtos. Vou compartilhar aqui, vou ganhar uma quantidade para só trocar aquele dinheiro pelos meus produtos e ser feliz. Ótimo. Não, eu quero ganhar aqui uma média de 1.000, 2.000, 3.000. Eu quero ganhar aqui 6 dígitos, né? Estamos aqui também, temos essa oportunidade também. Então, o plano de compensação e bonificação da Doterra, ele é generoso e ele é comprovadamente eficaz, né, numa criação de uma renda residual e duradoura. Tudo depende daquilo que você quer, né, e o que você quer desenvolver. A partir de certo nível, você tem que desenvolver até mesmo a sua capacidade de liderança, né, a partir daqui, até chegar lá no topo, né, da escala. E a expectativa de ganho, ela é mais ou menos, a Doterra tem 4 tipos de bônus diferentes, né? Então, é aquele que a gente chama de início rápido, que é quando você conecta a pessoa. Assim que você conecta uma pessoa à Doterra, ela te dá 20% dos pontos que a pessoa compra. E aí, por exemplo, se você conectar a Doterra 10 pessoas dentro de um mês, com um cadastro de 100 pontos aqui no Brasil, é o ganho de R$ 70 por pessoa. Então, em um mês, se você cadastrar 10 pessoas, ajudar a conectar 10 pessoas à Doterra e elas comprarem todas elas 100 pontos, você ganha já R$ 700 naquele mês. Então, essa é uma bonificação. A outra bonificação é que você pode ganhar de 2 a 7% em cima das compras recorrentes dessa comunidade que você vai formando, e também de 250 a R$ 7.500 na capacitação de uma equipe, que agora vai mudar, mas é daqui a pouco, então a gente não vai falar disso agora, mas é em torno disso. E também as cotas, né? Ou como se você fosse um acionista, você também ganha uma porcentagem dos ganhos, dos lucros da Doterra. Então, são 4 tipos aí de bonificações e eles não são exclusivos, eles são é, é, cumulativos. Então, se você cadastrar as pessoas, se você construir uma rede, se você capacitar a equipe e se você atingir os níveis lá para você é, ter uma equipe, né, para você qualificar as pessoas, enfim, você vai subindo de nível, você também ganha a parte de acionista, de cotas. E o que que você tem que fazer? Trabalhar, gente. Ninguém aqui está falando de dinheiro fácil. Não estamos aqui fazendo apologia a dinheiro fácil. Só que o que que é trabalhar com os óleos essenciais? É a gente construir e compartilhar bem-estar, modo de vida. Então, você pode fazer isso tanto no tempo integral como no tempo parcial, como eu, por exemplo, faço no tempo parcial. Eu tenho outro trabalho e eu compartilho esse bem-estar, esse modo de vida de maneira parcial, né, no meu tempo vago. E também você tem aí o apoio para o seu desenvolvimento, que essa aula aqui, por exemplo, nós estamos tendo hoje, é um apoio para o desenvolvimento. Então, a gente ensina as pessoas a como fazerem, a gente auxilia, ajuda, ensina a usar os óleos essenciais, principalmente, e ensina as pessoas a ensinarem a usar os óleos essenciais. É basicamente isso. É trabalhando, porém, dessa maneira. E qual que é a expectativa do que a gente tem que fazer, né? Como que a gente compartilha? Existe uma metodologia que é validada pela Doterra, que ela faz com que a gente se conecte com as pessoas, compartilhe, convide as pessoas a fazerem o mesmo e apoie essas pessoas. E o nosso papel não é vender os óleos, é conectar as pessoas à fábrica tendo um ensinamento e um conhecimento de como elas vão utilizar aqueles óleos que elas vão comprar lá da fábrica. A gente cria relacionamentos com as pessoas
e a gente precisa ter um consumo mensal de 100 pontos. Por quê? Porque é uma empresa que nós estamos construindo. Então, é o meu investimento pessoal na minha empresa que vai custar 100 pontos. Aqui no Brasil, em torno de R$ 600, nos Estados Unidos, em torno de 100 dólares, cento e poucos dólares. Tá bom? Não tem investimento inicial. O que que é investimento inicial? Toda vez que você vai abrir uma empresa, você tem que comprar uma franquia, por exemplo. Então você gasta lá, sei lá, 10, 20, 50, 100 mil reais comprando uma franquia. A Doterra você não tem isso. Você vai se tornar consultor de bem-estar e aí o seu investimento é sempre, ele não é inicial, ele é mensal de 100 PV por mês. É risco zero, porque se você não quiser fazer mais, você para. Então você não perde nada, você só ganhou os produtos que você comprou. E o seu uso pessoal é que ativa a sua conta todo mês no sistema. Por quê? Se você não consumir 100 pontos pelo menos por mês, você não vai criar experiência, você não vai usar, você não vai saber o que que você está divulgando. Então é o seu uso pessoal que vai ativar a sua conta com esses 100 PV. Então, a gente precisa decidir o quanto comprometido a gente está com o nosso objetivo, o quanto que a gente vai investir nesse negócio, que é no mínimo 100 PV, mas pode ser mais, e quanto tempo você vai estudar e você vai dispor para isso. E aí veio a Emily Wright, que é uma das fundadoras e presidente da Doterra. Ela disse o seguinte: nós estamos determinados a ajudar o planeta a se curar. Já somos a maior empresa de óleos essenciais do mundo, mas nós estamos apenas começando. Vamos triplicar o nosso impacto até 2030, daqui 5 anos, 4 anos e meio, tá, gente? E enriquecer 10 milhões de vidas. E aí vem a pergunta, né? A gente vai estar dentro ou fora desse time da Emily Wright, né? De ajudar o mundo a enriquecer, e não é enriquecer em dinheiro, é enriquecer em saúde, né? Porque é a única coisa que a gente leva, né? É a nossa saúde. Então, a gente pode aí ter vários investimentos, né? A gente tem vários kits, que eu vou deixar esses 2 minutinhos para a gente falar um pouquinho, quem tiver alguma dúvida, mas a gente tem vários kits que você pode depois dar uma olhada no site da Doterra, né? Mas o objetivo aí é exale amor e perfume o mundo. Beleza? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Temos 2 minutos. Então tá, o goal, né, o objetivo seria, eu vi você falando aí ter 10 pessoas novas que queiram ser membros, não só comprar, certo? Isso. O objetivo maior é a gente conectar as pessoas à Doterra. Não precisam ser 10, é um exemplo, né? Ah, 10 pessoas por mês, mas elas podem ser menos, né? Contanto que você cuide daquelas que você vem conectando. Então, se você conectar inicialmente 10 pessoas e depois você ficar cuidando, cada mês você conectar 5 e cuidar daquelas que você vai conectando, você mantém aquelas pessoas comprando e mantém o ciclo, né? Ah, tá. É, mas se só tiver pessoas comprando, qual que é o benefício maior de ser consultor? Se tiver só pessoas comprando assim randomicamente, tipo a cada tantos meses compra alguma coisa, mas sem ser membro. Sem ser membro não tem tanta vantagem, porque a pessoa, o objetivo é a pessoa ir conhecendo, né? Os produtos cada vez mais. E quando ela compra um produto só, a experiência dela é muito limitada. Entendi. Mas você diz que ganha pontuação, né? Para se tiver mais pessoas comprando. Uhum. Você acaba ganhando pontuação, mas diferente do que, por exemplo, eu estou agora, ou sendo ou subindo de categoria, a diferença é quase mínima, eu diria, né? Não. Se você